Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Espero que hayas disfrutado mucho el encuentro de Baba ayer. Pues es sutil. Uno es que tiene que ir a la región sutil, ya Baba no viene, pero vale la pena, ¿cierto? Fue una mole muy bonita y muy especial. La mole de hoy es del 16 de febrero. Hay varios pontos de la mole, vamos tocando, pero a mí me parece interesante las cosas que son diferentes. Entonces hoy, por ejemplo, Baba decía que ustedes son media casta, de media casta. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Más adelante, Baba também toca um tema que sempre me ha encantado, é essa visão de que somos atores en el drama. Como sempre, a bendição tão especial, Baba falar sobre pensamentos determinados. Então, vamos a la mole. Dulces hijos, el Padre ha venido a la edad de la confluencia a servir los hijos desde su corazón y con su vida. É interessante esse ponto, porque Shiv Baba como que não tem vida, não? Ele é um ser, já? E vida normalmente Baba usa em las moles como uma expressão de alguém que habla e tal. Então, esse é o significado. Shiv Baba venia en el cuerpo de Brahma e hablava através dele. Então, vida é como uma expressão aí. Este drama agora está terminando. Se todos vocês terão que regressar ao lugar. E a pergunta de hoje: hijos, por que vocês não podem alcançar seu estado karmatiti agora? Seria rico, não? Já terminou, ponto. Só ao final, por quê? Almas, quando vocês se volvam karmatiti, necessitarão corpos hechos de elementos puros. E atualmente, os 5 elementos são impuros. Quando já os elementos se tornem puros, aí sim podem lograr o estado karmatiti. Hijos, quando vocês se volvam completamente puros, não serão capazes de quedar-se acá. O corpo não é puro, então nós iremos. Quando vocês se volvam puros, necessitarão corpos puros em el mundo puro. É por isso que atualmente vocês são de meia casta. Al final, seus intelectos serão capazes de ter yoga completo, ou seja, horas e meia será yoga completo, e vocês se volverão puros, e todo su vikarma, todo o karma cometido em consciência de corpo será destruído, e vocês haverão alcançado seu estado karmatiti. A canção de hoje: o residente de la tierra lejana vino a la tierra extranjera. Esa es de las bonitas, ¿sí o no? Om Shanti. El viajero que vive en la tierra lejana definitivamente es recordado por las almas humanas, o sea, por los seres vivos. La expresión de nuevo vivo significa el que se expresa, ¿ya? Porque los seres muertos no van a recordar a nadie, ¿ya? Es simplemente una expresión. De hecho, todos los seres vivos son viajeros. Assim como o Padre vino aqui de la morada suprema, de la misma maneira, hijos, ustedes também chegaram aqui de la morada suprema a desempenhar seus papeles. Eu só tenho que venir uma vez no ciclo inteiro. Por isso se diz que sou uma, que vamos usar uma palavra em inglês, reincarnation. Então, em nosso idioma sonaria raro, e creio que em inglês também, já é lo que Baba pensava que era a tradução de avatar, não? O avatar, como o avatar em los juegos e no computador, não é um símbolo através do qual tu actúas, já? Então, por isso que se diz que sou um avatar. Só uma vez venho aqui, depois, vocês, assim que chegam aqui, vocês já seguem tomando renascimento, mientras que eu vengo a los hijos só uma vez, para poder servi-los com amor, desde o profundo do coração e com minha vida. O sea, Baba literalmente encarnava, ele hablava, ele jugava com os hijos. Eu vi cenas muito chistosas de Baba, era muito divertido. O Padre ama a todos os hijos. Não podia haver nenhum padre que não amara seus hijos. Solo hijos recebem a herança de seu padre. Aqueles são padres limitados.
mientras que este aqui é o Padre ilimitado. Nadie sabe quando o Padre viene. O Padre habla dos seus hijos. O drama agora está chegando a um final e agora vocês têm que retornar ao lugar. Nadie conhece o caminho de retorno. Simplesmente dizem que fulano se volveu um residente del paraíso, esse caso seria como del cielo, não? Ou se foi à terra de mais allá. Vocês agora sabem que nadie pode retornar ao lugar entre meio, não? Antes de chegar ao final. O Padre tem que vir quando já o papel de todos se haya acabado. E vocês sabem que em termos de corpos físicos somos hermanos e hermanas. Cada um de vocês tem que completar seu próprio papel e depois todos terão que repetir seus papéis em seu próprio momento. Todos recordam o Padre, ó purificador, vem. Ó Ram de cita, vem. E Ram não vai vir só por uma cita. Há solamente um Ram, pero para todas as citas, não? Ou seja, todas as esposas de Deus. Todos os hijos lo recuerdan a ele e lo adoram. Este drama dura 5.000 anos. E o Padre disse, vocês não conhecem seus próprios nascimentos, eu sim conosco sobre eles. Nadie poderia contar-lhes sobre algo que dure cientos de miles de anos. Lo principal é quem é o Deus del Gita. E isso é algo super importante em la mole, que Baba habla para los de la India, não? Pero observen que em muitas moles, de hecho la del domingo anterior, Baba habla que isso não é tão fundamental. Primeiro é ver que tipo de pessoa é e dar-lhe o conhecimento adequado. Pero em la Índia, sim, eles têm essa coisa de tratar de comprovar que o Deus del Gita é Krishna. Perdão, não é Krishna, senão que é Shiva. Só quando vocês olvidam isto, de acordo ao drama, é que o Padre pode vir de novo. Nada pode passar simplesmente lendo o Gita de la devoção, não? Livro. O Padre vem e les ensina a hijos Raja Yoga. E o Padre disse, todas as coisas novas que eu les cuento desaparecerão, não vão continuar para sempre. O conhecimento de los demás continua hasta el final. O seja, eles vêm um momento e hasta el final sigue. Bueno, de Baba também continua hasta el final de la destruição, não? Eles continuam a relatá-lo um ao outro, mientras que aqui, ni el que está falando, ni os que estão escutando vão a quedar-se, porque todos regressarão ao lugar. Baba se refere acá ao hecho de que, por exemplo, Cristo falou e depois dele falar se criou a Bíblia, já, e ele se foi a outro corpo e a Bíblia seguiu. Aqui não é isso. Pero agora vemos, já Baba se foi, já não vem fisicamente, seguimos lendo as mules, ok? A grande diferença é que sabemos que é uma revisão, sabemos que simplesmente estamos pulindo o que nos falta para poder alcançar um estado mais elevado. Allá vocês nem sequer sabem, na Idade de Ouro, que são 16 graus celestiais completos, pois é a recompensa. De ser 16 graus celestiais completos, vocês se volvem depois 14 graus celestiais. Se lo supieran antecipadamente, ou seja, se na Idade de Ouro, uno supiera isso, já, então se uno mirara a la pareja, oi Lakshmi, em tantos anos seremos 14 graus, seremos menos. Então, o que passaria aí? A felicidade del reino desapareceria. O Padre explica que a escritura religiosa mais elevada em lo alto deveria estar de primeiras. A gente ha olvidado quem estabeleceu a religião de las deidades. Há uma alabanza mais grande del que habla el Gita que del mismo Gita. Isso é certo. O Gita hace parte de uma escritura mais grande que é a Mahabharata. Então, há grupos como os Hare Krishnas que o Gita é o prioritário, pero realmente não é tão comum. Eles têm o Mahabharata como mais importante. Então, claro, quem habla o Gita é mais importante, será mais recordado que o Gita, já seja Krishna ou já seja Shiva, não importa quem lo considere, mas sabemos que é Shiva. Ninguno de los demás fundadores de religião podem ser chamados Deus. Solamente o único incorpóreo é Deus. Todos os demás são corporales.
y el nombre completo del Gita, ¿no? Baba menciona Srimad Bhagavad Gita, eso ha sido recordado. Es hablado por el donador de salvación para todos. Actualmente todos son Tamo Pradhan, todos residen en él. Entonces Baba da unas imágenes un poco fuertes, ¿ya? ¿Por qué? ¿Ele quiere molestarnos? No, simplemente ele quiere despertarnos ahí, ¿ya? Okay. Entonces, todos residen en el cementerio. ¿Sí? Baba viene una vez más, despierta a todos ustedes del cementerio. Este mundo viejo está por ser destruído. E outra imagem muito fuertecita, todos serão aplastados como semillas de mostaza, que são muito chiquititas. Em la Edad de Oro habrá um árbol muito pequeno de las deidades. Todos recordam a Deus. Oh, Deus é el que establece la tierra de la verdad. Sin embargo, quando viene? Em las escrituras mencionaram cientos de miles de anos, lo que é chamado oscuridad. Ustedes agora sabem que su Baba é o oceano de conhecimento. Não pode haver outro oceano de conhecimento. O Padre, o oceano de conhecimento, viene a nós outros hijos de la canção, de la tierra lejana. Todos estávamos em la oscuridade e não sabíamos que éramos todos actores em el drama. Quem é o mais elevado em lo alto? Vocês também deveriam saber isto. É conhecimento dizer que Deus é omnipresente? Se for omnipresente, vocês nem sequer poderiam realizar devoção a Ele. Assim que isso é chamado ignorância. Não? Porque vas a fazer devoção de quê? Se está em todas partes. Vocês, hijos, agora sabem que o donador de salvação para todos é o Padre. Su nombre es Padre Supremo, Alma Suprema Shiva. Ele é o Padre de todos os padres. Ustedes han tenido padres mundanos nascimento tras nascimento, e o Padre é o mais elevado em lo alto. Depois todos os demás descendem uno a uno. Aqueles que pertencem ao árbol genealógico de las deidades são os primeiros que descenderão. O Padre agora está criando essa criação. Como os Brahmins poderiam ser criados através de Brahma, eles são adotados através do Padre de la gente. Ou seja, não nascemos fisicamente, já? Os hijos dizem, Baba, te pertenecemos a ti. Agora também te pertenecemos, passado, desculpem, e agora também pertenecemos a ti. Primeiro entramos em la Edad de Ouro, e atualmente somos de meia casta. O que significa? Baba explica. Estamos cambiando de Shudra a Brahmi. Nos volveremos completamente puros e karmatid al final. Al final, seus intelectos serão capazes de ter yoga completo. Pero por que só ao final? Agora mesmo. Vamos, tengamos yoga completo com Baba. Solo Baba. Al final, seus intelectos serão capazes de ter yoga completo, porque todos os pecados vão a ser queimados. Aún assim, não se pode dizer que ustedes são puros, porque seus corpos são impuros. Agora se estão tornando puros de impuros, e depois, em la Edad de Ouro, também receberão corpos puros. Uma vez se hajam vuelto completamente puros, ustedes não serão capazes de permanecer acá. Quando as almas se hajam vuelto puras, incluso os 5 elementos se tornarão puros. Hijos, ustedes agora estão na idade da confluência. Esta é a verdadeira confluência del Kumbh Mela. ¿No? El Kumbh Mela é a festividade mais grande do hinduísmo e provavelmente o festival religioso mais grande do planeta. ¿Ya? E Mela significa um encontro. ¿Ya? Então, ir al Ganges, ou seja, que esta é a verdadeira confluência do Kumbh Mela, é Madhuban, onde Madhuban, allá nos encontramos, Baba, com os hijos. Hoje, vamos a Madhuban e recordamos esse momento. Ir al agua del Ganges, isso pertence ao caminho da devoção. Os sannyasis é que vão a banhar-se allá. E aún assim, eles vão a dizer que as almas são imunes ao efeito da ação. O Padre disse, vocês escutaram muito no caminho da devoção. Agora juzguem que é correto, ou seja, decidam que é correto.
Esta é a história da imortalidade, através da qual vocês se tornam os amos da terra da imortalidade. E por que essa imortalidade? Nunca morimos allá? Claro que morimos, mas vocês nunca podem experimentar a morte allá. Então, morimos, mas não é a experiência negativa. Não. Allá vocês não vão dizer que fulano morreu. Aqui, a gente tem tanto medo da morte. Allá, simplesmente vocês cambiam seu traje. Não, Baba falou várias vezes, não é? A consciência de alma que há na Idade de Ouro é o reconhecimento de que eu deixo um corpo e tomo outro. Por lo tanto, não há sofrimento, não há nada. Me imagino os funerais são distintos. Baba uma vez falava que vai haver bandas tocando. Já. A alabança de Bharat é muito grandiosa. Há tanta alabança de Bharat como há del Padre. Há uma hora os templos a Lakshmi Narayana estão sendo construídos. E, sin embargo, eles não sabem quando o Padre vino. Solia haver deidades em la Idade de Ouro, já que dizem que a Idade de Ouro existiu por cientos de miles de anos, sua população, pois, de la Índia não deveria ser incontável. Nenhum deles hace nada com seu intelecto, ou seja, simplesmente falam coisas, mas realmente não se sentam a pensar. Dizem que o Ganges surgiu de la boca de uma vaca. Todo isso, de hecho, é um tema de conhecimento. Como poderia haver um touro, um bovino, pois, vaca, tal, em la região sutil? Aquelas escrituras han continuado por meio século. El Padre, mais amado, explica todo isto a ustedes, hijos. Todos são hijos míos, o mundo inteiro, pero ustedes se conviertem em los mais amados. A gente não sabe quando Lakshmi Narayana governaram. Eles se celebram o cumpleaños de Radha e Krishna, pero não sabem nada sobre Lakshmi Narayana. Mostraram Aram em la Idade da Plata, a Krishna em la Idade del Cobre. Sin embargo, Radha e Krishna pertencem à Idade de Ouro, e só vocês sabem tudo isso. Não é um tema do hinduísmo, não? De que Ram, em realidade, é da Idade de Ouro, do final da Idade de Ouro, ou seja, a confluência entre ouro e plata, viene Ram, não? Segundo o mito, segundo a história da Índia. Lo mesmo, Krishna viene em la Idade del Cobre, em la confluência com a Idade de Hierro. Já? Ou seja, que o conhecimento de Baba, valoremos um pouquinho isso, é supremamente retador em la Índia. Sabe? Ou seja, podem pensar em miles de exemplos acá no cristianismo de como seria, mas allá em la Índia é bastante diferente. Já dizer essas coisas deve ser bem complicado, é que tem muita valentia para isso. Bueno, pero sabemos que todos eles estiveram na Idade de Ouro. Radha, Krishna, Lakshmi, Narayana, pero Ram em la Idade de la Plata, junto com Sita. ¿Ya? Bueno, como todas as religiões serão repetidas, quando o fundador de tal e tal religião vendrá, a gente crê que cada um dos fundadores de religião estabelece sua religião e já volve ao lugar. Pero quem vai sostener isso? Cada ser humano que criou na criação também la tem que sostener, eles não la destruem. Um padre que criou na criação limitada só pode dar felicidade momentânea, temporal. Se alguém não tem um filho, diria, como meu clã vai expandir-se? O padre habla, atualmente todos são impuros e corruptos. Há uma canção em la que cantam, mirem o estado a que Bharat chegou. E em outra canção cantam, nossa Bharat é a mais elevada. Ou seja, é elevada agora? Não, atualmente é completamente impura. E o padre disse, hijos, tenham paciência. Esta é uma obra. Ou seja, em uma obra que tem paciência, as coisas vêm passo a passo, não? Sus dias de tristeza agora estão terminando, sus dias de felicidade estão chegando. El Padre, el residente de la morada suprema, vino a la tierra extranjera a cambiar el infierno em paraíso. E el Padre disse, esta es mi tierra natal, Bharat. Será que alguém me pode falar de onde vino o Padre incorpóreo, em que corpo eu entro, Baba Shiva falando, quando eu vengo, ou vine, que hice quando vine? Nadie pode falar isto.
Hijos, ustedes saben como el Padre Supremo, el alma suprema, viene y purifica a los impuros. E o Padre disse, hijos, eu não tenho, aqui disse, ou seja, chamamos a Baba para que nos ajude, não? Então Baba disse, pero eu não tenho nenhuma cura, ou seja, não é que literalmente Baba nos vai curar de algo. Amados hijos, vocês me chamam a mim el purificador, me chamam a mim a autoridade todo-poderosa. Agora necessitam poder para conquistar os 5 vícios. Aqui não é questão de uma guerra violenta, não? Para a criação da Idade de Ouro, é incógnito. O que há que fazer? Simplesmente, nós hagamos isso, recuerdem-me a mim. A isso se chama el mantra silencioso interminável. Agora é o estado de retiro, de jubilação para todos vocês. Todos têm que regressar ao lugar, que é a terra da paz. Automaticamente de allá irão à terra da felicidade. A paz é sua religião original. Vocês não podem receber paz em este reino de Ravan. Sin embargo, pois, se desejam recebê-lo por um ratito, sentem-se e volvam-se sem corpo. Então, sempre habla que não podemos receber paz em esse mundo, pero disse agora, torna-te sem corpo, agora, e sentirás paz. Vocês não podem receber paz em este mundo, não? Todos querem paz. Aunque 1.000 milhões de pessoas se sentarem em silêncio, não poderia haver nenhuma paz. Este é o mundo da falta de paz. Eles não podem venir ou não podem chegar a uma solução como criar paz. É a responsabilidade solamente do Deus Padre. Vocês sabem que solia haver o reino das deidades, que era chamado paraíso, pero agora é o final da Idade de Hierro, a terra da tristeza. Aqui é a terra da paz, o dulce hogar, e o dulce Padre também reside allá. Aqui é a terra da felicidade, mientras que essa é a terra da tristeza. Todas as demais religiões surgem entre os dois extremos, não? E continua a haver expansão. A gente lhe ha dado ao ciclo a duração de cientos de miles de anos, o que é chamado oscuridade intensa. Mientras que na Idade de Ouro, o oposto, há luz intensa. E no mundo incorporal, há paz sem limites. E venimos aqui a desempenhar nossos papéis, assim que o Padre habla, somos os atores, recuerda? Os almas estão escutando através de seus órgãos, através de seus ouvidos. Sabem vocês como o ciclo do drama gira? Atualmente vocês são Trikaldarshi. Trikaldarshi significa tri, 3, Kal, tempo, Darshi, uma visão dos 3 aspectos do tempo. Nada excepto vocês, Brahmins, é Trikaldarshi. Os rishis munis, os sábios e os santos também soliam dizer que não conhecem a Deus, que eles são ateus. Eles não diziam que eram ateus, já? O que passa é que há muitas filosofias na Índia, algumas filosofias, pois de aí vem o budismo, realmente Deus não está contemplado, já? Então, em esse sentido, seriam ateus, porque não nem sequer hablam de Deus, já? Vocês agora se volveram teístas e também conhecem começo, meio e fim do mundo. Vocês agora receberam o conhecimento de todos os 3 mundos. Nada exceto vocês tem este conhecimento. Lakshmi Narayana nem podem ser chamados Trilokinath nem Trikaldarshi. Trilokinath, então, é o Senhor de los 3 mundos. Os seres humanos não podem ser chamados Trilokinath. Vocês conhecem os 3 aspectos do tempo e os 3 mundos. Lakshmi Narayana não tem conhecimento dos 3 mundos tampouco. A Vishnu, que é a fusão dos dois, se ha mostrado com o disco de la autorrealização, que implica o ciclo. Vishnu é a forma doble de Lakshmi Narayana. Radha e Krishna, eles se tornam Lakshmi Narayana. Mas é o processo aí. Atualmente, a gente está construindo tales templos hermosos como memoriales, pero eles deveriam conhecer suas biografias. Deus é mais elevado em lo alto, é uno solo.
Su nome é Shiva. Ele também é chamado Rudra, que é outro nome para Shiva. E este é o fogo sacrificial do conhecimento de Rudra. Não pode haver um fogo sacrificial do conhecimento de Krishna. O sea, não há essa prática. Krishna é o príncipe da Idade de Ouro. Como poderia ele criar um fogo sacrificial? As llamas da destruição surgiram do fogo sacrificial de Rudra. Em la Idade de Ouro não há necessidade de criar fogos sacrificiais. Todos os fogos sacrificiais, exceto este fogo sacrificial do conhecimento, são fogos sacrificiais materiais. O Padre ha explicado por que este é chamado um fogo sacrificial. Todo o material do mundo viejo está por ser sacrificado. É por isso que se diz: o Padre Supremo, a Alma Suprema, criou um fogo sacrificial em qual os seres humanos cambiaram em deidades. As deidades não põem su pé no mundo viejo. O Padre les deu uma visão de todo. Achá. A los hijos mais dulces, ¿sí? Como fazem vocês em seu país, a los hijos mais dulces, amados, largo tempo perdidos e agora encontrados, amor, recuerdos e buenos dias. De la madre y padre Baptad, el padre espiritual le dice namaste a los hijos espirituales y los hijos espirituales le decimos namaste al padre espiritual. Os dois pontos de Dharna, que são como pontos resumo, não, de la mule, que às vezes é tanta coisa que uno se perde, então esses dois pontos são mais cortitos. Estabilízate em tu religião original de paz. Esta é a etapa de retiro, de jubilação. Agora tem que regressar ao lugar. Por lo tanto, que haja o recuerdo del Padre. E é bonita essa expressão. Este é o mantra silencioso interminável. E o ponto 2. Para poder volver-se karma tit, vocês devem tornar-se completamente puros. A carga de pecados que têm só pode ser removida permanecendo a peregrinação do recuerdo. Conquistem os vícios através do poder do recuerdo e a bendição do dia para que tomes em tu ser aí. O sea, Baba me está dando uma bendição direto. Em uma mole, Baba dizia, todos os dias ele te dá bendição. De hecho, em várias moles. Então, lá de hoje é que tenhas um pensamento determinado e constantemente estejas rodeado de pensamentos puros, e assim experimentarás como uma carpa de proteção. Mira, Chhatrachaya, que é a palavra em hindi, em realidade é um paraguas. Em todas as imagens que eu he visto na Índia, são paraguas. Já? Paraguas mais grandes, sabe esses paraguas, se refere muito que eles colocam sobre os redes, não, para protegê-los. Então, um pensamento puro, elevado e poderoso de vocês já pode realizar grandes maravilhas. Aqui a expressão é como que um laço de pensamentos puros. Ou seja, imagina que esse paraguas está hecho de coberto, não? Totalmente pensamentos puros, rodeado por pensamentos puros. Isso se converte em uma carpa de proteção para as almas débiles. Se torna um método para a segurança ou uma fortaleza. Al praticar isto, inicialmente há uma batalha e os pensamentos inúteis cortam por seus pensamentos puros. Então, imagina o paraguas sendo cortado aí. Sin embargo, se tienes um pensamento determinado, então Deus se vuelve tu companheiro. E constantemente ustedes portam o tilak de la victoria. Que isto surja e todo desperdício automaticamente desaparecerá. Ou seja, que Baba é o companheiro. Assim que todos os pensamentos inúteis desaparecem. E o slogan, para poder dar uma visão de tu forma angélica, pratica desapegar-se de tu corpo. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Bueno, como foi a mole? Aí podes volver, escuchar de novo, quantas vezes quieras. Já, essa é uma vantagem dessas mules de revisão. Espero que hayas podido ir ao centro, porque realmente é onde uno toma pues, benefício, já? Porque uno experimenta a vibração de Baba aí e é mais fácil assimilar a mule. Okay? Bueno, primeiro, porque Baba falava meia casta, não? Porque, digamos, quando alguém é de uma casta, se supõe que algumas coisas estão implícitas em essa casta. Por exemplo, casta de los guerreiros.
Eles normalmente são governantes, já são pessoas que governam, e são as pessoas pues que têm como dever pues proteger e cuidar do povo. Então Baba diz que somos meia casta porque somos brahmins, mas não somos puros, porque se supõe que o brahmin deveria ser puro. Pois a pureza para Baba é algo muito profundo. E aunque eu alcance um nível de pureza alto el alma, meu corpo sigue sendo de la idade de hierro. Algo vai cambiando, obviamente, já, pero sempre será de la idade de hierro. Esse é um melhoramento, pero sempre será de la idade de hierro. Então, esse é o significado de la meia casta. Já quando chegamos à pureza total, onde o alma se volve completamente 100% pura, o corpo já não serve mais. Então, a alma tem que ir-se. Então, Baba dá várias definições de Karmatit, e essa é uma, de que o alma se vai tornando pura, 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 e aí, em algum momento, já. Meu corpo e eu, é como matéria e antimatéria, não podem estar juntos no mesmo lugar. Então, mientras tanto, estamos em um esforço. De meia casta significa que eu todavia não he chegado a esse nível de pureza que deveria chegar ou que puedo chegar. Segunda coisa, somos actores. Pero quem é o actor? Marcelo? Não. É o alma. É incrível isso. Já? Porque em essa frase famosa de Shakespeare, o texto é um pouco mais largo, mas a frase, não que somos todos atores em essa obra, ele pensa em las pessoas, em los seres humanos, já? Pero eu e o alma somos muito mais profundo. Então isso implica muitas coisas. Implica que o que estou fazendo é só desempenhando um papel. Porque me preocupo tanto. Quem tem que preocupar-se é o diretor. Ele vai ter que juntar todas essas imagens, ideias. Ele vai ter que armar a película al final. Eu não, eu sou simplesmente o ator. Hago o que o diretor me diga. Nada mais. Já? Então, essa ideia de que somos atores significa que pois eu posso relajar-me um pouco no drama e simplesmente fluir com o drama. Baba está cuidando. Baba sempre estará aí pendiente de mim, porque ele é o diretor. É o produtor também, certo? Bueno. Ou a Yagya seria a produtora, creio. Bueno. E a terceira coisa que me encantou essa ideia do pensamento determinado. Baba Yanamur lhe dizia que o pensamento determinado é como o fósforo, já? Que hace que a vela se prenda. E todos queremos ter uma vida tranquila, feliz, leve, rodeado por gente fantástica, sempre sorriente, um trabalho tranquilo, sem problemas, que me dê os recursos que necessito, mas que poder ir a Madhuban, já? Sempre queremos isso. Pero há que ver o esforço, e um dos esforços é não desistir. Porque se é isso que vamos a querer, então hay uma série de coisas que temos que fazer para chegar allá. Necessita força, necessita poder, virtude, necessitamos apoio, muitas coisas, pero começa todo com o pensamento determinado. Há um personagem, ele é muito amigo de Brahma Kumari, eu lo conheci personalmente. E foi famoso na época em Colômbia, me imagino em outros países também, se chama Peter Seng. É um acadêmico norte-americano. E ele falava algo interessante em um livro que eu li, super especial. Ele dizia que é como se tu queres fazer um câmbio, tu vas e haces o câmbio, provocas, haces algo, e de repente é como uma palanca, uma catapulta que, pum, te devuelves a lo que era antes. E de novo vas e haces o câmbio, e de pronto vuelves a lo que era antes. E isso é o que causa a flutuação da vida Brahmi, não? Porque senão seríamos perfeitos, já? Ou seja, estaríamos na Idade de Ouro, em realidade. Pero é como certas danças, não? 2 passos adelante, 1 passo atrás, ou a vezes 1 passo adelante e 2 atrás. Já? Então é como que não avanças ou não avanças tanto. Então é bom entender o poder desse pensamento determinado. Significa que Baba não nega que vou ter problemas, vão a surgir coisas, tentações em minha cabeça, vou a ser distraído hacia minhas contas kármicas.
porque tenho que saldar essa conta. Então, esse esforço particular que eu hacía vai quedar a um lado. Pero se tenho o pensamento determinado, vou impedir retornar a lo que era antes. O sea, me vou a manter em esse estado espiritual. Mas bem esse saldo, essa diversão que eu tive aí, foi simplesmente uma pausa no vídeo. Sabe, quando tu haces uma pausa no vídeo, o que passa? ¿Se notam? Sim? Foi uma pausita. Salí um pouco de quadro e tal, depois não é tanto. E vuelvo a lo que era antes. Pero espiritualmente. Não vuelvo a lo que era antes de mi cambio e de mi transformação. Então, por esse pensamento determinado, que não importa o que passe, isso é o que vou lograr. Não, ok, já estão falando muita coisa, tem que fazer tal coisa, pero isso é o que vou lograr. Listo, não lo logrei por esse lado, listo, lo logro por outro lado. Isso é o que vou lograr. Então, o pensamento determinado é esse fósforo que sempre vai prender a chama. Sempre, não importa o que seja. Poderíamos dizer que é a caja de fósforo, porque às vezes o fósforo não funciona, então se um corre outro, toma outro, hasta que prenda. Qual é tu pensamento determinado hoje? Já estamos ao outro lado de fevereiro, pronto chegará Shivaratri, que é o dia 1 de março. Então, o que vou preparar para entregar-lhe a Deus? O que vou preparar? Como será minha vida? Vou continuar sendo de meia casta ou será que posso ascender um pouquinho? 3/4 de casta, talvez. Como é? Bueno, então espero que te haya gostado la mule, la revises, la leas, hagas muito, já? Eu sempre penso que deveríamos destruir la mule del dia, acabarla em pedacitos. Dessa forma, deve entrar em el ser completamente, já? De forma que al final del dia eu não recuerde pontos aí, que Baba dijo e la gramática e tal, sino lo que recuerdo é que tenho que fazer, como hacerlo. Lo que recuerdo é Baba, pertenezco a Baba, Baba pertenece a mim. Lo que recuerdo é uma essência muito valiosa e vários elementos dessa essência. Ok, então Om Shanti, hagamos uma meditação aí, detente onde estés, e hagamos aí um minutito aí de yoga. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti.